Quando eu leio um livro que é muito bom, é muito bem escrito, é quase que inevitável que eu não sinta todas as emoções, os sentimentos que o personagem tem. E eu acho que com a maioria das pessoas que leem os livros, geralmente tem essa mesma sensação. Principalmente quando o livro é de romance, é uma fantasia, ou até se for aquele livro com uma ação, uma cena de ação frenética. Mas e quando o livro é de suspense? Quando o suspense é bem escrito, quando o suspense é de roer as unhas, como é que a gente fica? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer alguns livros de suspense que eu li no mês passado e já adianta que alguns foram bem bons, outros foi um pouco decepcionante, mas é aquele velho ditado. A gente tem que segurar a marimba, né? Cada leitor tem sua experiência e todas elas são válidas. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Antes desse vídeo começar, eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho de notificações para quando tiver vídeo novo você ser notificado, tá ok? Então, bora pro vídeo. O primeiro livro que eu selecionei para essa lista foi Mentirosos. Eu sei que ele não é um lançamento recente, mas eu acho que eu sou suspeito para dizer, mas eu tenho quase certeza de que devido ao hype que ele teve, principalmente na rede vizinha, na rede da dancinha, né? A autora aproveitou o momento e escreveu Família de Mentirosos, se eu não me engano, que é como se fosse a versão 0.5 do livro, desse livro no caso. Nesse livro a gente é apresentado para a família Sinclair. É aquele típico de família de gente branca, rica, que se acha dona do mundo, melhor do que todo mundo, e por incrível que pareça, melhor até do que uns e outros dentro da própria família. A história se passa numa ilha onde a gente vai acompanhar 4 adolescentes que são os netos herdeiros da família Sinclair, que eu vou dar uma lida nos nomes aqui porque eu não vou me recordar de cabeça. Candice, Johnny, Marin e o Gate. O Gate eu sei que ele na verdade ele não é da família Sinclair. Ele é tipo um sobrinho da tia da família Sinclair. Eu acho que seria mais prático de dizer assim. E o livro gira em torno da Candice, principalmente. Ela, na época, era uma adolescente. Aconteceu uma coisa com ela quando ela tinha 15 anos. Ela estava na ilha e ela perde a memória. Ela sofre um acidente e perde a memória. E nisso, ninguém da família quer contar pra ela o que aconteceu. Segundo a mãe e os outros primos, as tias, todo mundo fala pra ela: não, você vai se lembrar aos poucos. Os médicos recomendaram que você recordasse das coisas aos poucos. E quando a Candice, se eu não me engano, não sei se com 16 ou 17 anos, mas eu sei que quando ela retorna pra ilha, ela começa a descobrir, melhor, ela começa a se lembrar de tudo isso, de tudo aquilo que aconteceu com ela quando ela tinha 15 anos. Como eu falei no início do vídeo, esse livro, para muita gente, ele é 8 ou 80. E eu fico meio que na média ali. Nem muito gostei, nem muito desgostei. Porque assim, o final dele, que é praticamente quando se descobre tudo, a quem se consegue se lembrar de tudo que aconteceu, eu me surpreendi muito positivamente. Porque assim, nunca ia imaginar que isso aconteceu. Várias pontas soltas que foi descrito no decorrer do livro foram finalizadas. Ele foi bem... fechou o ciclo muito bem. Ele trouxe uma questão de união, eu acho que poderia se dizer familiar, muito bem colocada, foi muito bem estruturada. Mas assim, o meu problema maior foi com a quantidade de personagens. Porque assim, tem os 4 personagens principais que eu citei. Ok, só que aí tem os primos e tem as tias. E eles, eu acho que se a autora colocasse, se referisse a eles como tia fulana de tal, tia beltrana de tal, ou a mãe de fulano, a mãe de um dos principais, seria muito mais fácil de entender. Porque eles chamam as tias só pelo primeiro nome, então você fica confuso, você fica assim, pera, mas ela é fulana de tal, ela é mãe de quem? Ah, ela é mãe desse, que é casada com esse, ou era casada com aquele, que não sei o quê.
sabe? Tudo bem, ok. Eu entendo que no começo aqui, nas primeiras páginas do livro, tem a árvore genealógica. Mas, gente, a cada capítulo você tem que ficar parando. Ou a cada 3 páginas você tem que ficar parando para voltar, para poder ver qual que é a árvore genealógica, para você poder entender a história. É muito chato. É muito mimimi. Eu achei isso um pouco desnecessário. Mas no final, como eu disse, o plot me surpreendeu. A mensagem que ele trouxe no final de tudo foi boa. E eu acabei dando 3,5 estrelas para Mentirosos. O segundo livro que eu trago para esse vídeo é Como Se Fôssemos Vilões, da M.L. Hill. Nesse livro a gente vai acompanhar a história de Oliver. No caso, Oliver acabou de sair da cadeia, cumpriu pena por 10 anos de um homicídio. E a gente fica meio que nesse pensamento de: será que ele é culpado ou ele é inocente? Aí nisso, o detetive que prendeu ele vai procurar ele depois dele sair da cadeia, mas esse detetive, inclusive, já está aposentado. Então ele fala: olha, eu já estou aposentado, eu não posso te prender, eu não posso te fazer mais nada, você já foi condenado, mas eu gostaria de saber qual é a verdade. Então a história é meio que toda narrada do Oliver contando para o detetive Colborne, acho que é assim mesmo que se pronuncia. Eu li assim como Colborne, né? Então o Oliver conta para ele a história dele, mais de 6 amigos que estudam arte numa faculdade e são meio que apaixonados por Shakespeare. E em meio a conflitos entre eles e atividades da própria faculdade para decorar peças, encenar e tal, acaba acontecendo um homicídio. Entre um dos 7, um morre e os outros 6 passam a convencer a polícia de que todos eles são inocentes. Mas alguém é culpado. Não me diga! Deixa eu pensar como é que eu vou trazer uma informação desse livro aqui, porque por mais que o vídeo seja sobre livros de suspense, eu acho que trazer o plot deles seria uma quebra muito grande de qualquer expectativa. Então assim, nesse livro eu fiquei... pela sinopse dele eu já sabia que alguém ia morrer. Pela sinopse, inclusive, que eu citei aqui pra vocês no início, alguém vai morrer. Só que não é citado no início do livro quem morre. Então eu fiquei bastante tempo do livro pensando assim, não, se fulano morreu, vai ser por esse motivo. Aí passava outras páginas e falei, não, parece mais é que fulano é que morreu e os motivos seriam outros. Então assim, eu fiquei bastante tempo pensando nisso com relação a quem ia morrer e quem poderia ter matado a pessoa. Acho que por volta de mais ou menos os 60% do livro é que é revelado quem morreu. Mas aí você fica assim, tá, beleza, foi ele que morreu. Agora, como é que ele morreu? Quem matou ele? Por que matou ele? E assim, como eu disse, esse livro ele é todo contado com base em Shakespeare. Os personagens estão passando peças, ensaiando peças e apresentando peças de Shakespeare. Então, ele não tem capítulos, ele tem cenas e atos, como se fosse literalmente uma peça de teatro. Então, assim, eu por parte, quando eu vi isso, eu pensei, talvez cada personagem tenha um pouco de influência daquele personagem da peça de Shakespeare que ele está apresentando. Pensei que poderia ter alguma relação ali com a história do livro, como se fôssemos vilões. Tem influência? Assim, tem. Mas assim, não tem aquela coisa, nossa, tava na cara. Bom, pelo menos pra mim não tava. Não foi uma grande influência, não. Diferente de Mentirosos, como se fôssemos vilões, apesar de ter bastante personagem também, como eu disse, são 7, o que me atrapalhou não foi a quantidade, e sim a falta de descrição desses personagens. Eu achei a história muito vaga na descrição de como é cada um. Eu sei que um é magrelo e usa óculos, beleza. O outro é grandalhão, ok. Então, como tem muitos extremos e só isso de informação física deles, dá para se distinguir um do outro quando é falado na cena, ok. Mas tem um outro que não tem um porte físico citado. Dá-se a entender que ele não é grandão, que ele não é fortão e tal, mas em alguns momentos eu ficava pensando, falei, não, pera, esse cara é o de cá, que é namorada de fulana, ou é o drogadinho, ou é o bolsista, sabe?
é algumas partes, não só dos rapazes, mas também das moças. A loura gostosona, ok, é a loura gostosona. Sempre quando for citar ela, eu sabia, não. A loura gostosona é namorada do grandão. Eu já tô dando aqui um spoiler, nossa, mega spoiler. Mas já tô citando aqui, por exemplo. Mas e a prima dele? Porque tem a prima do grandão e tem uma outra garota. Aí eu ficava assim, não, pera. A prima do outro garoto e essa outra. Sabe, até agora aqui pra falar pra vocês eu tô me confundindo, porque não tem muita descrição física desses personagens. Fala de perna. A menina fica andando de perninha pra fora toda hora. Não! Então, assim, não me ajudou nisso. Essa falta de diferença deles foi bem no comecinho do livro. Mas, e como eu disse, como a história é toda narrada através da entrevista / conversa do Oliver com o detetive, essa falta de informação no começo do livro só que foi bem chatinha, bem coisa. Porque depois da metade pro livro, principalmente depois da gente perceber que eles já estavam bem avançados na escola, a trama já tinha avançado bem, um pouco antes do acidente / homicídio acontecer, eu já comecei a identificar, a ver pontos-chave mais fácil de identificar quem é quem dentro de todas essas cenas. Mas esse leve descuido que teve bem no começo do livro é que me fez tirar meia estrela para ele, mas ainda assim ele foi um livro favoritado meu, mas eu dei 4,5 estrelas. O próximo, na verdade, não é nenhum livro, é mais uma HQ. Eu tô falando de Suicide Club. Quando eu li essa HQ, eu pensei assim, bom, trata de um fato real que aconteceu no Japão, onde 54 garotas de um colégio, acho que não tenho certeza se é do mesmo colégio, mas 54 garotas se jogaram na frente do trem e cometeram suicídio coletivo. Quando eu vi isso, eu pensei, bom, vai ter um pouco de investigação policial para saber por que essas meninas se jogaram, o que motivou elas. Eu peguei para ler pensando que era um thriller. Na verdade, ele não se enquadra tanto como um thriller, na verdade também nem tanto como terror. Eu achei o título dele muito apelativo, porque o que acontece nesse HQ? Ela traz, sim, a questão do suicídio, então que já deixa o gatilho, né? Inclusive pelo nome já deve se saber, né? Deve ficar bem explícito isso. Mas ele traz a questão do suicídio como se fosse uma questão de libertação. Garotas até então que não têm muitos problemas ou que são muito subjugadas, começa a se andar umas com as outras e fazem um clubinho, como se fosse o clubinho da Luluzinha, só que o clubinho das suicidas, sabe? Eu achei, assim, muito pesado, o tema ter sido muito pesado, a abordagem ter sido muito fraca, muito estereotipada, e eu esperava, assim, muito mais na questão de investigação, de entender por que essas meninas estão fazendo isso. Eu achei muito pesado e muito pouco explicado, na verdade. Não me atrai muito, não. Mas se você quiser ler alguma HQ com um pouco de terror, um pouco de suspense para sair de uma ressaca, inclusive é o tema do próximo vídeo, sobre HQs que vão ajudar a sair na ressaca, essa aqui é uma boa pedida. Eu acabei dando 3 estrelas só para essa daqui. Esse outro, ele é muito perturbador. E o que eu acho, assim, que fico até feliz em falar isso, porque é um livro nacional. Eu estou falando de Jantar Secreto, do Rafael Montes. Nesse livro a gente vai acompanhar a vida de 4 jovens que saem do Paraná e vêm para o Rio de Janeiro para fazer faculdade. Só que aí acaba acontecendo uns probleminhas com relação ao pagamento do aluguel, onde eles se veem meio que sem saída a não ser participar de uma coisa muito grotesca. Na verdade, um deles sugere isso como brincadeira de uma conversa de bar sobre carne de gaivota e acaba se desdobrando de modo muito peculiar, assim eu diria. Carne de gaivota seria mais ou menos uma metáfora para carne. É isso mesmo que você está pensando que é. Tem toda a trama ali de como eles conseguem essa carne. Eles ficam assim, não, vamos fazer só essa vez, essa única vez, porque a gente precisa do dinheiro para poder pagar esse aluguel, senão a gente vai ser despejado, vamos ter que voltar para nossa cidade, e nenhum deles queria voltar para a cidade com a família. Só que tem um problema, as pessoas que consomem esse tipo de carne começam a meio que viciar, e quem que tem dinheiro suficiente para pagar um jantar secreto com uma carne
Só o pessoal da alta sociedade carioca, a princípio. Porque começa a deslanchar, a coisa começa a sair do controle deles, que eles não se veem mais como humanos. Sabe, às vezes tem muita... Nossa, tem muita coisa. Eu não consigo nem... Meu estômago tá até meio ruim. Pera aí. Bom, voltando aqui. Eu tenho que falar, eu não posso deixar de falar, eu vou ser muito hipócrita se eu deixar de falar, que é o seguinte. Um deles é cozinheiro, um deles é administrador, o outro é um faz nada e o outro é médico. O médico quase que não participa disso, ele simplesmente não quer participar disso, ele acha super errado, ele quase que não aparece na história quando é mais pesado, mas tem um motivo, que eu não vou citar porquê, mas tem um motivo. Agora, com relação ao cozinheiro, sabe quando você assiste muito programa de culinária e você vê o cara falando de eu tô fazendo isso e aquilo outro, e sua boca enche até d'água? Então, quando ele falava isso no livro, quando era descrito esses tipos de prato no livro, minha boca enchia de água. Não vou mentir. Eu ficava, nossa, que fome. Até agora falando aqui, minha boca tá até cheia de água assim. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mas aí, a saliva chega no estômago. Eu lembro que tipo de carne que eles comem. É aí que vem a náusea. E assim... O livro ele é muito bom. O suspense é incrível. Eu preciso falar aqui para vocês, para quem tem estômago fraco ou para quem não consegue ter um suspense / até um terror, vamos colocar assim também, gráfico, não leia esse livro. Porque a parte do matadouro, quando é citado matadouro, isso aí, só aí, já sabendo que o tipo de carne que é, e eu citando a palavra matadouro, você já consegue imaginar como é que é. E assim, o Rafael traz uma descrição, eu diria que quase que gráfica. Ele é muito bem explícito, ele sabe escolher muito bem as palavras. O cara escreve bem pra caralho. É o primeiro livro dele que eu leio, deixo aqui já registrado em vídeo. Tenho mais, acho que 2 ou 3 ali na minha estante. Eu pretendo ler esses livros dele o mais rápido que eu puder. Apesar do que eu tô com um pouco de medo, justamente por causa de Jantar Secreto. Porque... é um livro que me prendeu, é um livro que me fez refletir muito, pensar muito. Tem toda essa questão, como eu disse no início do vídeo, de trazer os sentimentos do próprio personagem, de todo mundo que estava ali. Então, assim, eu fiquei um pouco... Eu não vou dizer que eu fiquei de ressaca, porque ele não me deu ressaca, mas eu fiquei muito reflexivo quanto a tudo que acontece aqui. E, gente, o desfecho desse livro, quando eu vi, eu falei, não é possível que tá acontecendo isso tudo. Ele coloca muita coisa em poucas páginas, de um modo muito bem escrito, muito bem colocado tudo, que eu fiquei assim, é isso mesmo que acontece, é isso mesmo que aconteceu nesse livro. E se alguém me falasse que essa história desse livro era um fato real, era tipo assim, uma entrevista de um jornal, uma notícia de jornal que acabou de sair ali no Fantástico, eu super ia acreditar. E assim, 5 estrelas favoritada, não tenho o que mais dizer sobre esse livro. O último livro dessa lista, ele é meio que totalmente fora da curva de todos os outros livros que eu trouxe aqui para esse vídeo. Eu tô falando de O Impulso. O Impulso, para quem não sabe, basicamente, porque não tem como falar muito dele sem dar spoiler, traz a história de uma mãe que acha que tem alguma coisa errada com a sua filha. Acontece um acidente, ela culpa a filha por esse acidente, só que ela não tem como provar. A menina age de um jeito quando está com a mãe, age de outro quando está com as pessoas. Então, é tipo a órfã, só que não é com... A garota, ela não é órfã, né? Ela tem pai, tem mãe. Mas a história toda é contada através da mãe. O ponto de vista único que a gente tem é da mãe. Essa mãe, no início do livro, a gente já percebe que ela está dentro de um carro. Ela, se eu não me engano, ou ela é escritora ou ela é jornalista. Eu sei que ela escreve muito bem, isso eu me lembro. Então ela tem como se fosse um manuscrito de todo o relato, de tudo que ela vivenciou, desde quando ela conheceu o marido até aquele momento que ela está ali no carro.
e ela tá indo levar esse manuscrito pro marido. O marido dela já se separou dela, já tá com outra pessoa, já tá até com filho com outra pessoa, mas ela ainda tá nessa noia com a filha. Então, para ficar mais fácil de elucidar tudo que eu vou falar agora, eu vou trazer o nome de 3 personagens aqui principais para esse livro, que seria a Beth, que é a mãe, a Violet, que é a filha dela, e o marido, o Fox. Como eu disse, o livro é todo contado pela mãe, então pela Beth. O que me atrapalhou nesse livro, o que me deixou mais confuso nesse livro, a gente tem toda a narrativa da Beth contando a respeito dela antes da filha nascer, como da filha nasceu e tal. Só que no meio disso, há trechos da vida da mãe da Beth, trechos da avó da Beth. E eu ficava assim, gente, o livro está querendo me dizer o quê com isso? Então, nesses fragmentos da avó da Beth e da mãe da Beth, eu percebi assim, elas tinham algum distúrbio, algum problema, que desde antes do nascimento delas foi induzido por medicamentos. A avó da Beth teve uma tragédia, ela começou a usar medicamentos ainda na gravidez, então dá-se a entender de que a avó da Beth e a mãe da Beth são o que são por conta de medicamentos que elas tomaram, o que não faz muito sentido ao meu ver, mas tem a questão do abandono, tem a questão das mães não gostarem das filhas, das mães culparem as filhas de tudo, e isso eu acho que é a única correlação que eu consegui ter entre as 3 mães, mas eu não entendi por que a mulher ficava tão enciumada assim com a filha. Eu achava isso muito bizarro, porque uma mãe achar que uma bebê de 6 meses a odeia, gente, isso é bizarro. E assim, um ponto negativo para esse livro é a questão de que ele é muito arrastado em trechos que ele não há necessidade de ser arrastado e muita pouca informação em trechos em que poderia ser mais bem desenvolvidas, sabe? Às vezes eu esqueci até o nome do pai, né, o Fox, eu até esqueci a existência do pai. Como o livro é todo narrado, novamente, vou repetir, como o livro é todo narrado através da perspectiva da Beth, isso pode ter sido totalmente aceitável pelo fato de que o marido abandonou ela. Então ela meio que excluiu ele toda da narrativa, de toda a confusão que ela tem com a filha, justamente pelo marido ter abandonado ela. Então assim, apesar disso tudo de ruim que eu falei do livro, ele não é de todo mal. Ele traz o suspense em todas as páginas, desde o início. Você fica com esse suspense de, será que a mãe tem um problema? Ou será que a filha realmente tem alguma coisa ali? Porque a história fica meio que nessa de, não, aqui é muito absurdo a mãe que deve estar pensando nisso da filha. Aí você pensa assim, não, poxa, mas peraí, se a menina realmente fez aquilo ali, a menina é doida, a menina tem problema, a menina uma hora vai matar esse povo enquanto tá dormindo. Ficava meio que assim, esse vai e vem no livro todo. Aí depois desse vai e vem tudo de, aí a mãe que é culpada, aí a filha que é culpada. No último capítulo eu consegui desvendar, falei assim, não, realmente é fulana que isso, aquilo outro, que eu não vou dar spoiler de que é. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Esses foram alguns dos livros de thriller que eu li mês passado, / início desse mês ainda, mas, como eu disse, alguns me surpreenderam muito positivamente, outros foram uma decepção total, mas caso você tenha alguma recomendação de um thriller 5 estrelas favoritado, deixa aqui nos comentários pra mim, porque se você assistiu esse vídeo até o final, você deve ter percebido que, apesar de ter favoritado, só um deles, dos 5, só um foi 5 estrelas. Ou como se fossem os vilões, infelizmente eu acabei dando 4 estrelas e meio. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. She knows.